Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, dou boas-vindas a todos a este nosso momento de oração, onde juntos partilhamos a palavra de Deus e façamos a nossa oração da manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, então este santo evangelho que a Sagrada Liturgia nos proporciona para esta manhã de sexta-feira, traz para nós a mensagem de que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não quer sacrifício, Ele quer a misericórdia, e que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quando nós olhamos para isso, os fariseus olham para os discípulos de Jesus que estavam apanhando as espigas para comer, pois se sentiam com fome. Eles começam a simplesmente lançar julgamentos. Eles começam a fazer julgamentos indevidos daquelas pessoas. E Jesus, ele apresenta que aos fariseus e a todos aqueles que estavam com o coração encolerizado, que não é simplesmente o julgamento pelo julgamento, lei pela lei, que produz no ser humano conversão, que produz no ser humano salvação. E ele apresenta a eles o que fez Davi. Davi, quando sentiu fome juntamente com os seus companheiros, ele entra no templo, ele invade o templo e ele come os pães da oferenda. Ali não era permitido a Davi, muito menos aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. E Davi comeu. Então, portanto, quando lemos isto na Sagrada Escritura, tranquiliza o coração. Ou seja, não, Davi poderia fazer isso, mas os teus discípulos não podem. Muitas vezes nós condenamos pessoas por um ato que também é semelhante a esse. De repente, em um momento de uma necessidade que existe, que está finalizando um trabalho, que está fazendo algo que não pode deixar para o dia seguinte, e o dia que está ressurgindo
é o domingo, o dia do Senhor, e se nós o condenamos, simplesmente estamos sendo verdadeiros fariseus, não estamos tendo caridade, não estamos tendo misericórdia, como Jesus aqui está expressando. E depois ele cita outro exemplo, que os sacerdotes, para realizar as atividades do templo em dia de sábado, eles violam o sábado. E quanto a isso, ninguém observava, ninguém falava nada. Nem um fariseu, nem um mestre da lei, nem um escriba, nenhum que estava ali, que era letrado e que se sentia no direito de julgar alguém, falava alguma coisa. Simplesmente aceitava de bom grado. Então, portanto, Jesus finaliza dizendo: Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Então, Jesus ele se coloca como maior do que o templo, realmente, porque ele é Deus. No templo é realizado cultos, sacrifícios a Deus. Então é a ele próprio que é realizado culto, que é realizado sacrifícios. E ele está ali. Então, portanto, ele afirma: aqui está quem é maior do que o templo. E aí os ensina: se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. Então, portanto, se eles, os fariseus, os mestres da lei, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes, os escribas, compreendessem plenamente a palavra de Deus, não teriam condenado, não teriam levantado inúmeros falsos contra estes pequeninos que Jesus está se referindo aos seus discípulos, que apanhavam à margem do caminho as espigas para comer, porque estavam com fome. E na lei antiga, às margens da estrada, não era lícito que o proprietário ceifasse. Ali era para ser colhido pelos peregrinos, era para ser colhido pelos pobres, era para ser colhido por aquelas pessoas que pouco tinham ou que nada tinham. Então eles iam pelas margens da estrada, ali uma certa quantidade daquela produção era deixado, uma quantidade de metros na margem total daquela estrada, para que os pobres, os peregrinos, os caminheiros, eles pudessem colher e ter o seu sustento, ou até mesmo num momento em que estivesse andando, se sentisse fome, se saciasse com aquele mantimento, com aquele alimento que ali se encontrava. Então, portanto, Jesus, ele traz esse ensinamento e finaliza dizendo: de fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, portanto, tudo que for realizado em Jesus, com Jesus e por Jesus, seja no dia que for, ali não está ocorrendo uma violação, não está ocorrendo um desrespeito ao preceito, porque Jesus, ele é maior do que o templo e ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor das nossas vidas, ele é o Senhor de todo o nosso ser. Amém, meus amados? Então peçamos a Deus nosso Pai e a Jesus Cristo nosso Senhor, que através da ação do Espírito Santo, venha com poder e glória, graças e bênçãos sobre nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, traga-nos a proteção, a graça e a paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Queridos e amados, que Deus os abençoe, que Deus derrame graças e bênçãos sobre a tua vida, sobre o teu ser, sobre a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um enorme beijo em vossos corações e Deus os abençoe. Ficai em paz.